presença de Faraó e se deteve na terra. Se deteve, guarde isso. E assentou-se junto a um poço. A gente costuma pensar que foi Deus que mandou Moisés para o deserto, mas não foi. É diferente de Jesus. Jesus, o Espírito Santo o conduziu. Moisés não, ele fugiu. O erro pesou tanto que vem as consequências. Esqueceu de tudo que havia feito. Deus preparou tudo certinho desde o berço, lhe dando salvação quando a possibilidade era zero. Mas por ser pavio curto, impulsivo, matou o homem e o erro fez ele fugir. E o interessante é que ele foge, abre mão do palácio, abre mão da casa dos pais dos hebreus. E o deserto é um deserto. A única coisa que você vê no deserto não é juntas, não são juntas, são acácias e espinhos, sássaras, uma longe da outra. Quando você encontra o deserto que Moisés não era fácil. Por quê? Porque o erro de Moisés fez ele fugir. O erro impregnou na mente e no coração do Moisés e o jogou no deserto. E no deserto ele se conformou. Porque o Senhor está dizendo isso, que é um culto de Santa Ceia. E quantos de nós não estamos acorrentados em um deserto por conta de um erro que cometemos? Quantas pessoas já perderam aquela alegria de falar línguas estranhas e da salvação? Porque o erro está impregnado. Você errou, você fez isso, você fez aquilo, você não serve mais. E esse erro acorrenta a gente em lugares que não dá mais coragem de fazer mais nada na igreja. Mas nessa ceia eu vim te dizer que é hora do deserto devolver o projeto. É difícil, você não consegue separar o fracasso do sucesso. Todos os grandes de sucesso tiveram fracassos. Eu li um texto quando estava preparando esta mensagem, ou estudando ainda, como ainda estou. E eu achei interessante que no século passado, um homem chamado Babe Ruth, norte-americano, lutador ou esportista de beisebol. E ele foi o único no seu tempo que conseguiu o recorde de rebatidas, 714 rebatidas, recorde até hoje é falado. Liguei para um amigo da região de Massachusetts e perguntando como era a pronúncia real do nome dele. Ele disse: ele é daqui, da minha cidade, pertinho de mim. Veja quando ele se tornou tão famoso que até hoje os mais jovens ainda lembram e sabem pela história. Mas o que a história não conta e está nas entrelinhas que a gente vê é que do jeito que ele foi recordista, 714 rebatidas, ele também era recordista de erros. Ele também tinha recorde de erro. Para ele acertar 714, ele superou todos nos erros, mas ele não desistiu. O erro não parou ele de chegar ao sucesso. É impossível separar. O deserto segurou Moisés por conta de um erro. Veja que esse erro fez ele abrir mão de tudo. Esse erro, ele esqueceu de Joquebede, esqueceu de Miriam, esqueceu da família. Porque o erro pegou ele e acorrentou no deserto. Você daqui não vai mais sair, você errou. Ou seja, eu quero imaginar que todas as vezes que ele tentava levantar, o erro dizia: você matou.
Pergunta para quem está ao teu lado: qual é o erro que está te acorrentando? Se é que existe. Mas se eu perguntar quem daqui já não errou, levante a mão. O teu erro não é maior do que a bondade de Deus. Você é um projeto de Deus, não foi o erro que vai te afastar dele. O erro, Deus permitiu e ficou em silêncio para Moisés aprender com os erros. Eu estava lendo, eu gosto de ler artigos, eu gosto de ler, estou lendo muito pouco hoje. E eu achei interessante quando eu estava lendo um livro, e aquele livro contava uma história dizendo que um grande diretor de um banco famoso ficou velho. E quando ele ficou velho, ele chamou um dos diretores jovens, chamou no escritório e disse: eu vou me aposentar, e eu escolhi você para ser o meu sucessor. Aquele jovem ficou, quase que perdia os sentidos de tão impactante que foi a notícia. Quando ele se recuperou, ele disse: Senhor, eu sempre lhe apreciei, lhe admirei pela sua liderança, pela sua conduta na frente desta empresa. Eu sempre lhe admirei pelas atitudes que o Senhor tomou. Qual é o segredo do sucesso de chegar onde o Senhor chegou? O velho disse: tomando decisões acertadas. Aí o jovem parou, olhou para ele e disse: como foi que o senhor aprendeu a tomar decisões certas? O diretor baixou a cabeça e disse: tomando algumas erradas. Eu aprendi a acertar com os erros. Então o erro não é para você desistir. O deserto está querendo te acorrentar, está querendo dizer que você não serve mais. O erro não é para você ficar ancorado, parado no deserto. Você não foi escolhido para isso. O erro é para você aprender por ele e crescer, que Deus ainda está te esperando. Receia. É culto de sairmos daqui restaurado. Não é um culto qualquer. É o culto da gente voltar ao Calvário e fazer como Martim Lutero disse, quando o diabo usava os erros e dizia: você errou, você é pecador. Mas ele lembrava e dizia: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os meus erros ou pecado. O escritor diz: passando muitos dias, anos, Moisés se acostumou tanto no deserto que foi cuidar de rebanhos de ovelha. Ele não foi projetado para aquilo no contexto literal. Eu tive o privilégio, vocês sabem, de ver o que é um pastor real de ovelhas, solitário, sentado ou em pé, subindo ladeira, descendo ladeira, sem companhias. Casou. E casou aonde? No deserto. Gerou filhos, porque o erro dizia: daqui você não vai sair mais. Aí o escritor diz: passando muitos dias, ele vai pastorear as ovelhas e vê algo diferente. Ele vê uma moita de sarça pegando fogo. Era comum no deserto, mas o problema era que o fogo não consumia a sarça. Deus deu ordem, um anjo. Passaram anos e anos no deserto, dizia: daqui você não vai mais. Aí Deus vai e diz: anjo, vai tocar fogo na sarça, vai, e não deixa ela se consumir. Ele não esperava. A sarça queima e ele é atraído pela sarça.
e diz: eu vou ver que maravilha é essa. Pasmem. O texto diz que quando ele vai se aproximando, o anjo não fala, quem fala é o próprio Deus. Deus vai no deserto e diz: Moisés, ele chama pelo nome. Moisés, Moisés, não se aproxima, porque o lugar que você está é terra santa. Olhe, pode ler o Êxodo que você quiser, a versão que você quiser. Quando Deus chega, não chega passando erro na cara dele. Deus não chega dizendo: eu vi o que você fez, você errou. Deus disse: não chegou a hora, eu vim te buscar. O deserto vai ter que devolver você para mim. O deserto acabou com ele. O deserto tirou até o direito de fala bonita dele. O deserto tirou a poderosa obra dele. O deserto tirou o diploma dele. O deserto tirou a perspectiva de ser faraó dele. Mas Deus não desistiu. Vai lá e diz: você ainda serve. Eu estou precisando de você. É hora de voltar. Será que você pode pregar comigo e dizer para quem está ao teu lado: não importa o teu erro, esta noite o deserto vai ter que devolver você para Deus. Esta noite o esquecimento, o anonimato vai ter que devolver você para Deus. Nós que costumamos apagar histórias, nós seres humanos que costumamos passar o erro na cara um do outro, esquecendo a história que ele tem, esquecendo o projeto que ele é. Mas Deus não. Estou precisando. Já deu tempo de aprender com o erro. Eu quero tirar o meu povo e eu não abri mão de você, é você mesmo. Senhor, eu nem falar sei quem sou eu. Olha o que o deserto faz. Êxodo 2 diz que ele estava preparado. Estevão diz que ele foi formado em todas as ciências do Egito. Agora o deserto suga, e quando Deus precisa ele diz: quem sou eu? Nem falar mais eu sei. Não importa, se for preciso eu vou te dar um intérprete. Mas eu não desisto de você, o projeto é você. Eu vou lhe buscar. O deserto, ei, correntes estão sendo quebradas e você está sendo devolvido para Deus. Correntes estão sendo quebradas e você está sendo devolvido para Deus. O companheiro, não são os nossos erros que vai fazer Deus desistir de nós. Agora, pasmem. Pode olhar em todo o Velho Testamento, você não vai encontrar isso aleatoriamente. Capítulo 33 do Êxodo, versículo 11. Um homem que começa errando. O que é que diz? Êxodo 33, 11. Quem lê em voz alta para mim? Olha o que é que diz a história. Falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer um fala com um amigo. Deus chegava para Moisés como eu estou assim com o Senhor, pastor, cara a cara, meu amigo. Em nenhuma história do Velho Testamento você vê Deus lembrando e passando o erro na cara dele. Então esta ceia é para você lembrar da bondade dele. Esta ceia é para você sair daqui renovado. Essa ceia é para você dar adeus ao deserto.
Esta ceia é para você ouvir o barulho das correntes sendo quebradas e vocês caindo nos braços de Deus, e Ele dizendo: meu amigo, eu estava esperando este dia, eu cheguei. Eu não estou aqui fazendo apologia do erro, mas eu estou dizendo para você que é impossível separar o fracasso do sucesso. Então levante a cabeça, fique de pé por um instante.